Boa noite a todos. Cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Prazer, parece que é a terceira vez que o Senhor me dá o privilégio de vir aqui com os amados irmãos e compartilhar a palavra do Senhor Deus. Obrigado pelo pastor Alex, pelo conselho, que tem o privilégio. O pastor Alex está em Manacapuru, coordenação do Jansen, como o presbítero falou na sua oração, mas um servo do Senhor Deus chama para dar continuidade no seu trabalho. Vamos estar abrindo nossa Bíblia, livro de Salmos, Salmo 117. Salmos 117. Dois versos, Salmos, Salmos da Bíblia. Temos está lendo, vocês acompanham a leitura comigo, por gentileza. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Senhor Deus, obrigado pela sua graça, pela sua imensa misericórdia. Obrigado por cada irmão que está aqui, representando seus familiares. Obrigado também por aqueles que não puderam vir, só sabe os problemas e dificuldades que cada um está passando. Pedindo também para aqueles amados irmãos que estão viajando, que estão de férias, que o Senhor também derrama a sua graça, a sua misericórdia sobre a vida deles. Que neste momento o Senhor está nos ensinando através da sua palavra, aquilo que o Senhor deixou registrado pelo teu escritor, através do teu Espírito Santo, para que o Senhor venha nos ensinar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Salmo, como eu falei logo no início, é o menor de Salmos, contém apenas 2 versos. Propriamente dito, esse autor desse salmo aqui, a maioria dos estudiosos vão dizer que ele é um salmo desconhecido, não tem autor, mas entendemos que o autor é o Espírito Santo. Mas é um salmo que tem algumas lições preciosíssimas para nossas vidas. Primeiro que ele é uma convocação, ou ele é um mandamento, ou ele é uma ordem, está chamando as nações a louvar o Senhor. Vemos também, logo nesse salmo aqui, quebra a ideia nacionalista que o israelita tinha entre si. O israelita alguns entendiam, como até hoje está tendo, que a salvação era restrita unicamente a Israel. E ao ler esse salmo aqui, aprendemos logo no início que a salvação ela não está restrita ao povo de Israel, mas ela também se estende a todos aqueles no qual o Senhor chama, o qual o Senhor Deus chama para servir a Ele. Algo muito importante também nesse salmo aqui, ele pode ser visto também como um cântico profético acerca do efeito da obra de Cristo na cruz, que ligou todos os povos através do sacrifício na cruz, derrubando qualquer tipo de distinção. Então ele é um salmo também que ele aponta ao sacrifício da pessoa do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele aponta também nesse sentido. Então adorar, normalmente é uma palavra bastante conhecida por nós. Eu defini aqui adorar sendo que algo é reconhecer a realidade e a presença de Deus. Adoração tem a ver com a nossa atitude de respeito, reverência e submissão. Adoração também é uma atitude que nós temos respeito, reverência e submissão ao Senhor. Com isso, eu me identifiquei com adoração. Esse salmo
é o salmo que alguns estudiosos vão chamar que ele é o chamado Salmo de Halel, que é o chamado Halel egípcio, que eram salmos que eles eram cantados nas 3 festividades que tinha Israel. Os amados vão se lembrar que na realidade são 3 festas que Israel comemorava, que era Pentecostes, Tabernáculo e a Páscoa. Então, eram as 3 festas que os judeus comemoravam. E esses salmos, ele vai do Salmo 113 até o 118, que é o chamado Halel egípcio. Praticamente, alguns estudiosos vão chegar também a dizer que esse salmo aqui foi um dos salmos no qual a pessoa do Senhor Jesus Cristo cantou quando ele estabeleceu a ceia em Mateus capítulo 26 até o 30, e lá está escrito assim: tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Marcos também está registrado essa passagem. Então alguns vão dizer, possivelmente, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, juntamente com os discípulos, cantaram esse hino aqui, porque é o hino que fala do sacrifício, é um hino que relembra a Páscoa, que relembra o Egito, que relembra o passado, daquilo que Israel viveu no passado, relembra a escravidão deles, mas também relembra a libertação que Deus obteve através do Cordeiro. Os amados irmãos vão se lembrar que o Cordeiro que era morto, que foi morto, quando Deus estabeleceu a Páscoa. Por isso que alguns vão dizer que esse daqui é o chamado os Halel egípcio, que era cantado nas festividades de Israel. O nosso salmo, qual nós estamos estudando aqui, é um texto que ele pertence à categoria de hino de louvor ou de adoração. Ele faz parte do livro 5. Amados vão saber que o livro de Salmo ele é subdividido em 5 livros, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5, e o Salmo que nós vamos estudar nessa noite, ele pertence ao livro 5. Então esse que nós iremos tentar trabalhar nessa noite. Então nosso tema dessa noite, para nós tentarmos meditar na palavra do Senhor Deus, louvor somente a Deus. Então é esse o tema que nós iremos tentar trabalhar nessa noite. Primeira coisa que nós iremos ver: as nações devem adorar unicamente ao Senhor. Depois nós iremos ver 2 motivos pelos quais os povos ou as nações devem adorar ao Senhor. E o primeiro dele é por causa da misericórdia do Senhor, e o segundo é por causa da fidelidade do Senhor. Então são esses 3 tópicos que nós iremos tentar trabalhar nessa noite. Louvor somente ao Senhor. Ao israelita, ao cantar esse hino aqui, eles deveriam se lembrar do primeiro mandamento, o qual o Senhor Deus estabeleceu em Êxodo capítulo 20, no qual o primeiro mandamento, no qual o Senhor Deus estabeleceu em Êxodo capítulo 20, do versículo do 2 ao 3, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, ao cantar esse hino, ao recitar esses salmos, os israelitas deveriam se lembrar dos 2 mandamentos de Êxodo capítulo 20, o qual Deus estava dizendo que ele tinha tirado o povo do Egito, mas consequentemente também que esse povo aqui ele não deveria ter outros deuses diante dele. É por isso que o salmo é uma convocação para que as nações louvem unicamente ao Senhor. Os amados irmãos vão se lembrar que na cultura judaica, entre outros povos, babilônicos, persas, eles não adoravam o Deus de Israel, eles não adoravam Yahvé, eles adoravam outros deuses. E é por isso que o salmista está fazendo essa convocação. E é interessante, se os amados irmãos for notar, que os dois verbos que aparecem, que é o louvai e louvai,
Os dois verbos estão no imperativo. Ele está dando uma ordem para o povo, para as nações, para que as nações viessem adorar ao Deus de Israel. Só que é algo interessante que os amados irmãos irão atentar também, que as duas palavras Senhor que aparece em Salmo 117 é o Senhor, e esse Senhor aqui é o Senhor Yahvé, é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é o Deus que tinha chamado Abraão, Isaac, Jacó, que tinha estabelecido o pacto com eles. Então, os israelitas deveriam se lembrar desse Deus do pacto que tirou eles do Egito. Então é por isso que o nosso primeiro tema, no caso, o nosso primeiro tópico, que as nações devem adorar unicamente ao Senhor. Isso aqui seria muito importante para os israelitas se lembrar disso aqui. Como eu falei anteriormente, tinha outros deuses no qual os povos adoravam. Só que hoje também surge uma pergunta, porque às vezes na nossa mente, no nosso coração, a gente pensa que adorar ídolos é apenas em uma imagem. Não. Na realidade, o ídolo está dentro do meu e do seu coração. É isso que a pessoa do Senhor Jesus Cristo ele falou. Na realidade, a questão da idolatria foi algo sempre pertinente dentro do povo israelita. E os amados irmãos vão se lembrar que o Senhor Deus libertava, vamos supor assim, o povo de Israel, e logo em seguida o povo já ia adorar outros deuses. Mas essa convocação para que todas as nações deveriam louvar unicamente ao Senhor, ao Yahvé, Deus do pacto, Deus da aliança. E o texto que nós acabamos de ler anteriormente, que é o texto de Êxodo, capítulo 2, capítulo 20, do 2 ao 3, o nome que vai aparecer também é o Senhor, é o Yahvé, é o Deus da aliança. Então era esse Deus aqui que as nações deveriam louvar. Só que os amados irmãos podem perguntar: espera aí, irmãos, mas como que o povo, como que outras nações, como que outros povos vão adorar esse Yahvé, esse Deus da aliança, esse Deus do pacto, levando em consideração que outras nações, outros povos, vamos dizer assim, não conhecem o Yahvé? Algo interessante também é que esse texto aqui, essa narrativa, esse salmo aqui, ele já nos remete para uma questão missionária, para que eu e você viéssemos a pensar naqueles que ainda não conhecem o Yahvé, daqueles que ainda não conhecem o Deus do pacto. Às vezes nós se preocupamos muito conosco mesmo. Nós não nos preocupamos com aqueles que ainda não conhecem a pessoa do Senhor Jesus. Eu vou ler um texto que eu creio que os amados irmãos conhecem. É um texto que se encontra em Mateus 28, do 18 ao 20, que diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, quando chama os discípulos, chama os 12, ele dá uma ordem também
para que os discípulos viessem fazer discípulos de todas as nações. É interessante que o Senhor Jesus Cristo não dá uma ordem restrita ao Israel, mas ele expande isso aqui. Os amados irmãos vão se lembrar que em João, capítulo 4, quando Jesus Cristo está tendo a conversa com a mulher samaritana. E quando os discípulos chegam, os discípulos ficam um pouco assustados, porque Jesus está conversando com aquela mulher. Isso foi uma surpresa para os discípulos. Me parece que a gente vai perdendo a sensibilidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Às vezes, nas nossas conversas entre os nossos amigos, nós falamos de tantas as coisas. Falamos de futebol, política, assunto da faculdade, ou do colégio, ou do trabalho. Mas muitas das vezes a única coisa que nós não mencionamos é o amor de Deus para as pessoas. As nações, elas devem adorar unicamente ao Senhor. Mas como eu falei anteriormente, essas nações, esse povo, elas só vão adorar ao Senhor se elas conhecerem ao Senhor. E o meio o qual o Senhor Deus estabeleceu para que as nações, os povos conhecessem Ele, é a sua palavra. E outro meio o qual o Senhor Deus estabeleceu para que as pessoas viessem a conhecer é eu e você. O meu trabalho, o seu trabalho é falar do amor dele. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. E normalmente surge a pergunta, algumas perguntas as pessoas normalmente perguntam o seguinte: mas eu não sei evangelizar. E quando a pessoa normalmente, quando ela diz isso para mim, eu tenho uma resposta, eu tenho uma contra-resposta. Pois nós vivemos no século XXI. Raramente você vai encontrar alguém que não saiba ler. Então você abre a sua Bíblia, cite um texto bíblico, isso que é evangelizar. Não é difícil, é fácil. É nós que complicamos as coisas. Será que nós realmente estamos preocupados com as outras nações, com os outros povos que não conhecem o Yahvé? Porque na realidade foi para isso que o Senhor Jesus constituiu a igreja. E não só isso, ao ler o Salmo 117, o Salmo vai também nos mostrar que esse Deus do pacto, esse Yahvé, o Deus da aliança, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Que às vezes as pessoas têm a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Não. Tanto no Antigo você vai encontrar lei e graça, e no Novo você vai encontrar lei e graça. Então é esse Deus aqui que se apresenta
nesse salmo é o Deus de graça, mas também é o Deus da lei. Então, todas as nações devem louvar unicamente ao Senhor. E eu vou citar duas histórias aqui, os amados irmãos devem conhecer. A primeira história, a história bíblica, se encontra em Josué, no capítulo 6, do versículo 22 ao 25, que conta a história de Raabe. Raabe não pertencia ao povo de Israel. Agora, interessante, os amados irmãos foram atentar, Raabe não era uma mulher bem vista, vamos dizer assim. O texto, eu vou ler o texto aqui para nós. Se encontra em Hebreus, capítulo 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. É interessante que o autor de Hebreu, e você vai perceber isso nos escritores bíblicos, o autor de Hebreus, ele faz questão de enfatizar que Raabe era uma meretriz. Interessante isso, quando você nota nos escritores bíblicos. Mas que ela foi acolhida, mas que ela foi recebida. Deus, pela sua misericórdia, salvou Raabe, salvou a sua família. E Raabe é contada com os heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Ou seja, já no Antigo Testamento, nós já tínhamos pessoas que não eram restritas ao Israel, mas que foram salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor Deus. Então a salvação não era restrita a Israel, mas era a todos os povos, todas as nações. Só que também eu tenho outra história que eu creio que os amados irmãos conhecem, que é a história dos ninivitas, que se encontra em Jonas, capítulo 3, do versículo 5 ao 10. Esse povo aqui era um povo cruel, um povo mau, um povo que nem Jonas queria pregar para eles. Mas foi um povo que o Senhor Deus estendeu sua graça, sua misericórdia sobre a vida deles. Agora nós temos não apenas uma família, mas nós temos uma nação, nós temos um povo que o Senhor Deus estendeu sua graça, sua misericórdia. Nós temos dois exemplos aqui de pessoas que não faziam parte do povo de Israel, mas que foram salvos pela sua graça e pela sua misericórdia. Agora esse povo, agora Raabe, agora os ninivitas, eles poderiam louvar ao Yahvé. Então a primeira coisa que nós vimos aqui é que as nações devem adorar unicamente ao Senhor. E esse Senhor aqui é o Yahvé. Agora tem a segunda coisa. Por que as nações devem adorar unicamente ao Yahvé, o Deus do pacto? Se encontra no versículo 1, versículo 2, e diz mesmo assim: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Primeira coisa, é por causa da misericórdia do Senhor. E a palavra misericórdia, ela pode ser traduzida de duas maneiras. Ela pode ser traduzida ao amor leal, o amor de Deus, ou ela pode ser traduzida por bondade. Agora, se você coloca dentro da misericórdia do Senhor
Eu creio que os amados irmãos e irmãs conhecem um pouco da história do povo de Israel. O povo de Israel, ao longo dos tempos, nunca eles foram 100% fiéis ao Senhor Deus. Mas sempre o Senhor Deus derramou sua graça, sua misericórdia sobre eles. Agora, interessante que a palavra grande, ela também pode ser traduzida como forte. Agora nós poderíamos dizer assim: o amor de Deus é muito forte, é muito grande, é muito leal para conosco. Deus sempre demonstrou a sua misericórdia sobre o povo de Israel. Porém, o povo algumas vezes não demonstrou com alegria as bênçãos que Deus providenciava para eles. O povo de Israel sempre se recusava a ser grato por aquilo que o Senhor Deus providenciava para eles. Os amados irmãos, vamos se lembrar que Deus tirou o povo dele do Egito. Mas chegou um determinado momento na caminhada, o povo queria retroceder, o povo queria voltar para trás. A pergunta que nós devemos fazer logo no início é o seguinte: será que às vezes nós não se comportamos como israelita? Deus tem sido tão bom para conosco, mas mesmo assim, às vezes nós reclamamos da vida. Deus nos dá chuva, nos dá sol, nos dá saúde, nos dá trabalho. Isso é ato misericordioso do Senhor Deus. Nos dá alimento na nossa mesa, nos dá o privilégio de nós abrirmos as nossas igrejas de manhã à noite para cultuar Ele, enquanto tem nossos outros irmãos e irmãs que nesse mesmo horário não estão tendo esse privilégio. Em Êxodo capítulo 13, do 21 ao 22, diz assim: podemos ver o cuidado de Deus para com o povo de Israel. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de caminhar de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Isso foi misericórdia, isso foi um amor de Deus. Durante o dia tinha uma proteção de Deus, durante a noite tinha a proteção de Deus. Por mais que a gente está vivendo uma calamidade, uma pandemia, Deus tem derramado a sua graça, a sua misericórdia sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Em Êxodo capítulo 18, do 12, do 37 ao 51, o povo murmurou por causa de comida. Deus tirou o povo dele do Egito. Chegou a determinado momento que o povo reclamou por causa de comida. Estava fazendo um seminário em Rondônia.
Certa feita, cada dia tinha umas escalas, cada um fazia o almoço, de segunda até sexta, até sábado. Nesse dia, a gente estava na cozinha do seminarista Fábio. Fábio era considerado nosso masterchef da cozinha. Fez uma boa comida, bom almoço. Só que a comida foi muita. A gente orou menos. Só que teve determinado cidadão que jogou um pouco da comida. Aí eu fui o primeiro. Você me bata, mas não estraga comida na minha frente, que eu fico bravo. Chamei ele. Eu digo: meu querido, você está sendo treinado para ser pastor. Você vai lidar com o dinheiro da igreja, o dinheiro que não é seu. Agora eu quero que você pense mais um pouquinho. Eu falei para esse cidadão. Eu digo: todo final do mês seu dinheiro está na conta. Presbitério, igreja, eu não sei quem é que deposita para você, mas você dizer que o dinheiro está lá na sua conta. Só que eu falei para ele: eu quero que você pense mais um pouco ainda. Eu quero que você pense nos irmãos que têm seus trabalhos, daqueles que trabalham em cidade grande, que tem que sair 5 horas, 4 horas da manhã para o seu trabalho, arriscando a sua vida, sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Falei para ele: porque é esse dinheiro que está sustentando você. Eu falei para ele: se você não dá valor a esse pouco que você recebe, no muito, você vai ser uma lástima. Devemos ser gratos ao Senhor Deus, no pouco ou no muito que Ele nos concede. O povo reclamou por causa de comida. Só que quando chega mais na frente ainda, agora o povo ele murmura por causa de água. No versículo 17, do 1 ao 13, está registrado essa passagem. O povo reclamou por causa de comida, o povo queria voltar, reclamou por causa de água. Só que agora chega o ápice. Em Êxodo capítulo 32, o povo esquece o Deus Yahvé. O povo faz um bezerro de ouro. Às vezes nós falamos assim: nós somos melhores do que os israelitas, nós somos piores do que eles. Eu vou dizer o porquê. O israelita ele não tinha esse privilégio que nós temos hoje, que é de ter o Antigo nem o Novo Testamento registrado. Nós temos isso. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento registrado. Nós temos a história dos pais da igreja, dos apóstolos, os discípulos, os profetas. Nós temos as histórias registradas naquilo que quando o Senhor Deus derramava a sua graça, sua misericórdia sobre o povo dele. Mas mesmo assim, nós poderemos fazer bezerro de ouro igual o povo de Israel fez. Aí mesmo o povo de Israel vendo tudo aquilo que Deus tinha feito por ele, esquecemos do Yahvé, esquecemos dessa misericórdia do Senhor. Só que eu creio
creio que a maior misericórdia do Senhor está no fato, está na história registrada, pelo fato de Deus ter enviado seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Eu creio que essa é a maior ato de misericórdia do Senhor Deus, onde que a gente lê em Romanos capítulo 5, do versículo do 8 ao 9, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu amor, seremos por ele salvos da ira. O maior ato de misericórdia do Senhor Deus é pelo fato de que Cristo morreu na cruz do Calvário. Essa é a misericórdia do Senhor. Vamos se lembrar disso. O Natal está chegando. E o Natal nada mais do que a presença do Deus encarnado. Era para ser comemorada essa festa devidamente. As pessoas inverteram o sentido da festa. Festa hoje, na realidade, Natal virou paganismo tudo. É o Cristo nascido. Essa é a maior alegria que o povo deveria cantar. E eu me lembro que faço parte de alguns grupos e o Ser Cidadão colocou uma frase: esse ano está tão difícil. Eu digo, está difícil. E a pessoa diz, nós não vamos comemorar Natal. Eu digo, não, mas tem algo muito melhor do que isso. Você não pode ter nenhuma ceia na sua casa, mas nesse dia, se você se lembrar que é o dia no qual o Filho de Deus veio no mundo, essa é a maior ceia, porque a ceia no qual o Filho de Deus vai morrer. Essa é uma festa tremenda, uma festa que não tem dinheiro que compra, uma festa que não tem beleza, mas tem um Deus encarnado. Então essa é a misericórdia do Senhor. Então, se você entender que esse salmo está chamando as nações para louvar o Senhor, mas que a todas as nações devem louvar Yahvé, mas que um dos motivos por causa dessas nações para louvar o Senhor é por causa da misericórdia de Yahvé. A segunda causa por que as nações devem louvar o Senhor está no versículo 2 mesmo, ainda. Vou ler de novo o texto, versículo 2: porque muito grande é sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Aí por causa da misericórdia do Senhor, agora por causa da fidelidade do Senhor. A palavra fidelidade, ela pode ser traduzida de duas maneiras: por verdade ou honestidade. E quando o autor aqui fala verdade ou fidelidade, ele está falando concernente da palavra do Senhor Deus, dizendo que essa aqui é a verdade do Senhor Deus. Os estudiosos no passado falaram que para identificar uma igreja verdadeira das falsas,
diziam que necessariamente essa igreja deveria ter 3 características. A primeira delas seria a genuína pregação da palavra. A segunda delas seria o uso dos sacramentos de acordo com a sua instituição. A terceira seria a prática da disciplina eclesiástica. Então seriam esses 3 pés que identificavam que seria uma igreja verdadeira. Me parece que hoje algumas igrejas tem 2 aqui que está com problema. Uma delas é a genuína pregação da palavra de Deus. A segunda dela é a prática da disciplina eclesiástica. Creio que essas 2 aqui estão com deficiência em algumas igrejas. Quando a igreja ela deixa de exercer o seu papel na genuína pregação da palavra, quando ela deixa de exercer a sua disciplina, ela deixa de ser uma igreja verdadeira. Mas eu creio que o que mais tem agredido a igreja é o uso genuíno da pregação do Evangelho. Pessoas conhecem de tudo, menos de Bíblia. Menos de Bíblia. E normalmente quando as pessoas dizem, mas eu tenho tantos afazeres, tenho tanto trabalho, fica, é verdade, sei, entendo isso. Isso que você está falando é verdade. Mas será que não teria nem um tempinho para tirar sua devocional, só você individual, com a família, seja como for? Como está em falta de a igreja voltar para a palavra do Senhor Deus. Hoje tem vários planos para você ler a Bíblia 2, 3 vezes, 4 vezes, 6 vezes por ano. Tem vários planos. Então, é essa verdade aqui que está faltando em alguns cultos. A pregação genuína da palavra do Senhor Deus. Em João capítulo 17, versículo 17 diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso aqui foi certa feita Jesus falando para os discípulos, que era essa verdade que os discípulos deveriam ficar, que ela é a verdade do Senhor Deus. Em Lucas capítulo 21, versículo 33 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor Deus, ela vai cumprir aquilo que Ele deixou determinado. Em Números capítulo 23, versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus vai cumprir. Não é como nós. Às vezes nós falamos algo, nós não cumprimos. Mas Deus Ele cumpre. Deus Ele falou que Ele iria mandar descendente da mulher, e veio. Jesus Cristo, Ele falou que Ele iria morrer e ressuscitar. Aconteceu. Em Efésios capítulo 2, do versículo 17 ao 18, diz assim: e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe,
e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quer dizer, dizendo que Cristo evangelizou para os gentios, mas que ambos são um. Então essa é a verdade de Deus, é essa a verdade que nós devemos ensinar. E em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, é um texto bastante conhecido, eu creio, pelos amados irmãos e irmãs, que diz assim o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é essa a escritura que nós devemos voltar a ela. Em Gálatas também fala que através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, todos nós nos tornamos filhos de Deus, tanto os judeus como os gregos. E diz assim: mas tendo vindo a fé, já não permanecem subordinados ao aio, pois todos sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foste batizados em Cristo, vos revestiste de sarto. Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois vós um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Todos, gregos, homens, mulheres, são um em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus e devemos acreditar nessa verdade através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então é essa a verdade que nós devemos ficar nossa mente e nosso coração. E um texto, na realidade, é o texto que nós lemos no início, o texto de Salmo 117, que Paulo vai citar em Romanos capítulo do 15, do 7 ao 13, que ele vai dizer mesmo assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Quero só que os amados irmãos parem nesse texto ainda, nesse versículo. Paulo está escrevendo para um grupo de romanos, provavelmente um grupo de grego, provavelmente um grupo de gentil. Ou seja, tinha várias culturas, mas dentro dela tinha a principal, vamos dizer assim, que eram os judeus. Agora aqui Paulo, em Romanos, ele está dizendo para que todos venham acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Isso para os judeus soaria algo muito ruim. Mas Paulo está dizendo: eu quero que vocês acolham cada um, não no meu exemplo, não no exemplo de Pedro, não no exemplo de Marcos, ou de Mateus, ou de João, mas eu quero que vocês acolham uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Aí vem uma pergunta: como Cristo nos acolheu, meus amados irmãos e irmãs? Com nossos defeitos e falhas. Quando vem pessoas de outro país, de outra nação, muitos deles não, muitas pessoas dizem: é melhor ficar lá no seu país. Deus está nos dando a oportunidade de falar do seu amor para outras nações, e às vezes a igreja não percebe. Mas acolhei uns aos outros como Cristo nos acolheu. Fez a igreja muito imatura. A igreja, com alguns assuntos, ela não sabe trabalhar. Às vezes ela não sabe trabalhar com uma ex-prostituta, um ex-homossexual, uma ex-lésbica. Agora, se eu e você, nós cremos
que através do Evangelho, que através da palavra do Senhor Jesus, do Senhor Deus, e que essa palavra muda o meu e o seu coração. E se nós acreditamos que isso aqui é verdade, por que esses cidadãos que eu citei anteriormente não podem se arrepender? Se a gente não crê nisso, nós não cremos na Bíblia. Veja que a questão é muito séria. Paulo está dizendo: eu quero que vocês acolham uns aos outros como Cristo nos acolheu. Só que ele continua ainda: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. É o salmo que nós citamos no início, falando de nós não somos judeus. Todo aquele que não é judeu é considerado gentios. Então Deus derramou a sua graça sobre a nossa vida. Só que o autor, ele continua ainda, também diz: alegrai-vos, ó gentio, com seu povo. Ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, todos os povos, o louve. Também diz Isaías: haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, neles os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso querer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, isso aqui é uma palavra muito forte. Paulo está querendo trabalhar os problemas que tinha entre o judeu e o outro que não era judeu. Nosso último texto se encontra em Apocalipse, capítulo 7, de 9 ao 10, que diz o seguinte: depois destas coisas, vi esse grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, língua, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Chegará um dia, uma hora, eu não sei quando, que todos vão glorificar todas as nações. Interessante que o Apocalipse fala isso: todas as nações, tribos, línguas vão louvar ao Iavé, ao Deus do pacto. Então, meus amados irmãos e irmãs, eu quero concluir nosso trabalho nessa noite dizendo o seguinte: que todas as nações, elas são convocadas a louvar a Iavé, mas as nações só vão louvar a Iavé se ela conhecer através da instrumentalidade da palavra e através da nossa pregação. E dois motivos nós demos por quais as nações devem louvar Yahvé: por causa da misericórdia do Senhor e por causa da sua fidelidade. Veja bem que tanto a misericórdia como a fidelidade, ela não é minha, ela não é sua, ela é do Senhor. Então, para que eu e você nós tenhamos a ter isso em mente. Amém? Passa a palavra que tem direito.